Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, sábado, 23 de maio de 2026, damos continuidade ao nosso estudo diário da Revista Betel Dominical. Neste segundo trimestre, estamos aprofundando o poderoso tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E este vídeo traz a leitura complementar referente à lição 8, intitulada A Fidelidade e o Temor, características que geram confiança. Nosso texto base de hoje encontra-se em Provérbios capítulo 1, versículo 29. Convido os irmãos a acompanharem de perto esta exegese séria e atenta sobre como o temor ao Senhor estrutura o nosso caráter e sustenta uma fidelidade que não vacila. Para organizarmos o nosso raciocínio de forma clara e didática, o nosso estudo passará por 5 pontos fundamentais. Primeiro, a escolha do temor. Segundo, a rejeição do conhecimento. Em seguida, o exemplo fiel de Ananias. Depois, o fruto da fidelidade. E, por fim, concluiremos com uma reflexão e encerramento. Iniciemos, pois, o nosso percurso. Entramos no nosso primeiro ponto, a escolha do temor, que é, indubitavelmente, o princípio da verdadeira sabedoria. É fundamental compreendermos que temer a Deus não é algo que acontece por acaso em nossas vidas. Trata-se de uma escolha deliberada e racional. Vejam o peso do que está registrado na Escritura em Provérbios 1, 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Notem, por favor, a gravidade e a precisão destes dois verbos, aborreceram e não escolheram. A Bíblia nos mostra que a falta do temor a Deus não é apenas uma ignorância passiva, ela é uma rejeição ativa. Quando o ser humano não escolhe o temor do Senhor, ele está, de forma muito trágica, escolhendo a sua própria ruína moral e espiritual. E aqui se faz estritamente necessário definirmos com rigor teológico o que é esse temor. Segundo o respeitado dicionário Wycliffe, o temor a Deus significa o respeito profundo pela majestade e santidade do Criador. É uma reverência piedosa que molda a nossa vida e nos conduz à obediência. Não estamos falando de um pânico descontrolado ou de um medo servil e opressor. No idioma hebraico, a palavra irá aponta exatamente para esse respeito que transforma o indivíduo. Em nossos dias, lamentavelmente, vemos uma tendência perigosa de tratar a Deus como um mero igual, esvaziando a sua inefável santidade. O temor bíblico corrige essa falha severa, pois nos leva a reconhecer a soberania de Deus e a servi-lo por um amor reverente. E isto nos impõe um questionamento espiritual bastante honesto. A nossa reverência a Deus tem de fato moldado a obediência em nosso dia a dia? Ou ela se tornou apenas um conceito teórico que nós debatemos, mas não aplicamos? O verdadeiro temor ao Senhor precisa governar as nossas atitudes mais íntimas e ocultas. Avançando para a seção 2, trataremos da rejeição do conhecimento e da loucura que é o abandono da instrução divina. Quando ignoramos o temor a Deus, os resultados são espiritualmente desastrosos. O livro de Provérbios traça um contraste muito claro e brilhante sobre essa realidade. De um lado, temos a figura do sábio, que é intrinsecamente o temente a Deus. Este escolhe a reverência, cresce continuamente num conhecimento que edifica e se afasta de forma deliberada do pecado. Do outro lado, deparamos-nos com o louco, aquele que rejeita o conhecimento. Esta figura despreza a instrução, aborrece a correção e pauta a sua conduta pela irreverência. É imperativo notarmos que, onde falta o temor de Deus, a iniquidade se multiplica ferozmente. Diante desta exposição, cabe a nós uma profunda autoanálise. Em um tempo marcado por tanta irreverência e frouxidão moral, nós temos permitido que os valores do mundo nos influenciem ou temos guardado a instrução divina com um zelo inegociável? Lembrem-se, no reino de Deus, a submissão à palavra não aceita neutralidade. Entramos agora na terceira parte do nosso estudo, o exemplo fiel de Ananias e a prática palpável do temor. Para conectarmos o rigor de Provérbios 1 com o centro da nossa lição 8, olhamos para o texto áureo registrado em Neemias capítulo 7, versículo 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Prestem muita atenção na contundência deste registro sagrado. A Escritura não exalta em primeiro lugar o preparo bélico ou militar de Ananias. Ela destaca a sua sólida postura espiritual. Ananias vivia de forma exemplar aquilo que Provérbios nos ensina na teoria. Ele era temente a Deus, destacando-se mais do que muitos. É de singular importância observarmos a identidade etimológica deste líder. O nome Hananias significa Deus é gracioso, refletindo a misericórdia e a provisão do Altíssimo. E ele verdadeiramente encarnava o significado de seu nome.
A sua profunda piedade interna, longe dos holofotes, não o levou a ser um homem omisso. Pelo contrário, foi exatamente a sua fidelidade oculta que o qualificou publicamente para assumir uma responsabilidade tão monumental na defesa de Jerusalém. Analisando de forma sistemática o perfil deste grande homem de Deus, vemos marcas irrefutáveis. Primeiro, ele foi estabelecido como o maioral da fortaleza, o defensor de uma Jerusalém que ainda estava muito vulnerável. Segundo, ele se provou fiel mais do que muitos, não na bonança, mas exatamente no ápice da crise. Terceiro, devido a esse caráter provado, tornou-se um homem de confiança inabalável para o líder Neemias. E quarto, ele tinha plena consciência de que dependia da proteção divina. Como o Salmo 127 nos alerta, de nada adiantaria vigiar a fortaleza se o próprio Senhor não guardasse a cidade. Hamanias ancorava sua liderança na sua reverência a Deus. Esta constatação histórica nos traz um novo confronto espiritual. A fidelidade e o temor a Deus que nós professamos ter são de fato notórios a ponto de gerar confiança na liderança em nossa família e na igreja? Será que o relato divino da nossa geração poderia nos descrever como crentes fiéis mais do que muitos? Caminhando para a quarta sessão, falaremos sobre o fruto da fidelidade, com foco na evidência da aliança e da firmeza cristã. É essencial compreendermos que todo comportamento fiel do crente é um reflexo direto do caráter do próprio Deus. Vejamos a majestade desse contraste. A fidelidade de Deus é absoluta e imutável. O apóstolo Paulo atesta em 2 Timóteo 2 que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. As suas promessas não falham. A partir desse padrão elevado, a fidelidade exigida do cristão deve ser firme e constante, conforme somos instruídos em 1 Coríntios 15. A lealdade de um crente verdadeiro não oscila de acordo com as dificuldades do momento. Ela é alicerçada numa profunda convicção evangélica e jamais em conveniências ou vantagens passageiras. Uma liderança cristã que verdadeiramente espelha a fidelidade divina apresenta marcas muito distintas. O crente fiel mantém a sua visão espiritual clara mesmo sob as pressões mais severas. Ele persevera na sua jornada, comportando-se como quem vê o invisível, assim como o autor de Hebreus relata sobre Moisés. Ele não recua nem se acovarda diante da oposição. E, o mais importante, esse perfil autêntico une uma pureza inegociável de caráter a uma disciplina pessoal rigorosa. Então, de forma muito incisiva, reflitamos. Diante das imensas pressões que a nossa sociedade atual impõe, a nossa fidelidade a Cristo demonstra ser fruto de uma convicção real, forjada na cruz, ou é apenas um comportamento adotado por conveniência religiosa? Chegamos à nossa quinta e última sessão, reflexão e encerramento. Restaurando muros, reconstruindo vidas. Para unificarmos tudo o que expusemos e conectarmos com o grande propósito deste trimestre, precisamos olhar para o processo contínuo de amadurecimento e santificação. O desafio de restaurar muros e reconstruir vidas exige 3 passos indissociáveis. O primeiro é andar no Espírito, como o apóstolo exorta em Gálatas 5. O segundo passo, que é a vontade do Pai, é sermos dia após dia transformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo, conforme Romanos 8. E o ápice deste processo é transbordar a prática viva da fidelidade e do temor a Deus em todas as áreas da nossa existência. Encerramos a nossa análise com esta indagação final e resoluta. Cada um de nós tem de fato construído a própria vida sobre o inabalável fundamento do temor a Deus? Ou temos tolerado a rejeição daquele conhecimento divino que produz a vida eterna? Que possamos sempre escolher a porção do sábio, imitando o caráter irrepreensível de Ananias. Meus prezados irmãos, continuem firmes, perseverando no estudo rigoroso da Palavra de Deus. Todos estão formalmente convidados a participar e a enriquecer a próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.